A história começa numa área florestal da Austrália, onde empresas como a Torrent Mining estão contaminando os recursos naturais há décadas. Mas para os frequentadores da área de camping, o riacho tóxico é o menor dos problemas, pois algo terrível aconteceu numa das barracas e seu ocupante não escapou vivo. Então vemos que o culpado é uma espécie de canguru demoníaco. Sem saber de nada disso, a xerife Maddie está vivendo apenas mais um dia normal, sempre se esforçando para honrar a memória do pai. Além de ter sido herói de guerra e ídolo esportivo, Murray também foi um policial muito querido na cidade. Na floresta, um homem chamado Schmidt está caçando com seu cachorro, Ralph. Notando a presença de um animal por perto, ele começa a avançar sem fazer barulho enquanto se prepara para atirar. O cachorro começa a latir furiosamente, mas Schmidt não lhe dá atenção e continua procurando o alvo até que de repente a caça vira o caçador. Mesmo apavorado, Schmidt consegue acertar um tiro na criatura. Maddie está na esquina de pub conversando com alguns residentes quando Schmidt chega. Ele estaciona no meio da rua e sai já contando a ela sobre o ataque. Descrevendo o agressor como um canguru possuído, ele só piora a situação ao dizer que batizou o monstro de Hip. Ele ainda insiste que todos estão em perigo mortal, contando que atirou a queima-roupa e mesmo assim o canguru continuou de pé. Schmidt termina o apelo dizendo que Ralph sumiu, e ele desconfia que esse monstro o atacou. Sem levar a sério nada disso, a xerife só manda que ele tire a van do meio da rua e então entra no pub para separar uma briga. Tim e Rick são dois funcionários da Torrent que já beberam demais, e nem a presença do supervisor Dave faz com que tenham compostura. Tim usa um tapa-olho e não gosta quando Rick começa a chamá-lo de pirata. Ele interrompe a briga ao ver a xerife de braços cruzados bem na frente deles, mas Rick já não é tão respeitoso. Sem levar desaforo, Maddie arrasta os dois para fora e toma as chaves do carro, sugerindo uma caminhada para casa. Enquanto eles vão embora resmungando, Maddie conversa com sua tia Donna, que já foi casada com Schmidt e também reage com incredulidade ao relato sobre o canguru imortal. As duas comentam o incidente como se fosse mais uma prova do triste estado mental de Schmidt. Ainda bem longe de casa, os dois baderneiros continuam com as provocações mútuas, até que Rick avisa que precisa se aliviar. Tim ilumina os arredores com a lanterna, um pouco desconfiado com o silêncio anormal numa área que costuma estar cheia de pequenos animais. Passando o facho de luz pelos arbustos à frente, ele percebe um par de olhos brilhando no meio de uma área escura e fica com medo. Rick se vira para explicar ao colega que deve ser só um animal, mas nem termina de falar antes de ser derrubado e arrastado. Um rugido feroz acompanha o ataque e agora Tim está morrendo de medo. Ele corre o mais rápido que pode, mas o canguru o alcança sem dificuldade e não há ninguém por perto para ouvir seus gritos. No dia seguinte, Maddie atende ao chamado de Dave e o encontra esperando junto com Donna. Ele diz que ficou preocupado com os dois funcionários e resolveu procurá-los, achando que poderiam ter caído no sono debaixo de uma árvore. Chocado ao encontrar o que sobrou de Tim, ele vasculhou o matagal ao redor e logo achou Rick também. Examinado o estado dos dois, a xerife admite que nunca viu algo parecido. Donna diz que pode ser uma manada de lobos ou até um crocodilo, mas eles estão muito longe da água e Maddie diz que não há lobos por ali. Dave diz que o responsável por aquilo teve força o suficiente para arrastar dois homens como se fossem trapos. A teoria de Maddie é que alguém os atropelou e fugiu, deixando a dupla à mercê da fauna faminta. Donna sugere chamar uma ambulância ou o legista, mas Maddie diz que não vai dar. Como a região é de difícil acesso, ninguém vai mandar uma ambulância para buscar defuntos e o legista está ocupado com uma série de incêndios florestais. Essa situação péssima fica pior ainda com a chegada de Schmidt, lamentando profundamente que ninguém tenha dado ouvidos aos seus alertas. Na opinião dele, isso só pode ter sido obra do canguru zumbi. Donna dá uma bronca no ex-marido, lembrando que duas pessoas perderam a vida e não é hora de falar besteira. Maddie pergunta como ele veio parar na cena do crime justo agora e ele diz que ainda está procurando seu cachorro. Ele tenta chamar a atenção da sobrinha para as marcas no chão, mas ela só quer que ele vá embora e ele obedece, chateado. Horas depois, o agente funerário faz o que pode para ajudar Maddie, atuando muito além de suas habilidades. Ele diz que não sabe determinar o que causou tanto estrago, mas mostra uma marca de mordida no pescoço de Rick. Em seguida, Maddie recebe uma ligação de um colega que lê a longa ficha criminal de Reuben Williams, um dos novos funcionários da Torrent. Depois de uma série de delitos menores, ele menciona um incidente sério em que houve fatalidades. A xerife liga para Dave e explica a situação, avisando que pretende interrogar o suspeito. Chegando à mineradora, ela repara no tamanho de Reuben e vai logo perguntando onde ele estava na noite anterior. Quando ele se recusa a responder e pede um advogado, ela fica ainda mais convencida de que encontrou o culpado. Mais tarde no pub, vemos que a notícia já se espalhou. Uma senhora diz que proibiu o filho de praticar suas corridas noturnas enquanto o caso não fosse resolvido. Segura de que o perigo já passou, Maddie garante que o malfeitor está atrás das grades e diz que Troy pode treinar tranquilo, pedindo ao menino que traga um troféu para a cidade.
Animado com a notícia, Troy não perde tempo e já retoma o treino naquela mesma noite. Infelizmente, sua lanterna frontal não vai ser de muita ajuda contra as presas afiadas do monstro que já vemos rondando a trilha. Ouvindo os guinchos demoníacos da criatura, o rapaz aperta o passo até que sua corrida ritmada se transforma numa fuga frenética. Sua mãe já está pondo a mesa do jantar quando a perseguição chega ao fim com um grito horrível. Enquanto isso, Mad está folheando antigos álbuns de fotografia e lembrando do pai. Os recortes de jornal narram o seu fim heróico, em que sacrificou a própria vida para salvar Mad de se afogar num riacho. A nostalgia é interrompida pela ligação da mãe de Troy dizendo que ele não voltou da corrida. Ela está muito preocupada, pois o menino nunca se atrasa desse jeito. Quando Mad chega, a mulher já encontrou o filho e está em prantos. Mad fica ainda mais devastada quando ela começa a culpá-la, lembrando que a xerife liberou o treino noturno e prometeu que seria seguro. Donna tenta consolar a sobrinha e as duas acabam voltando ao relato de Schmidt. Elas acham que a imaginação dele pode ter distorcido os fatos, mas talvez ele realmente tenha visto algum tipo de animal selvagem. A xerife admite que viu as mesmas marcas no chão perto de onde Troy foi encontrado, e elas são compatíveis com rastros de canguru. Pronta para uma conversa esquisita, Mad vai ao trailer de Schmidt. Ele chega se desculpando pela bagunça e diz que ainda não encontrou Ralph. Então Mad conta a ele o que aconteceu com Troy. Com uma sabedoria inesperada, Schmidt conforta a xerife dizendo que esse é o enorme peso do uniforme que ela veste. Mad diz que um grupo vai sair logo cedo para caçar o possível canguru monstro. Muito contente de ouvir isso, Schmidt aceita se juntar a eles. De manhã ele aparece bem equipado, pronto para ajudar na caça ao temível predador. O grupo é formado por voluntários, todos funcionários da Torrent. Dave também se ofereceu para ajudar, dizendo que esses jovens são sua responsabilidade. Donna também fez questão de participar, apesar da surpresa desagradável ao encontrar o ex-marido. Dave e os rapazes vão de jipe para um lado enquanto Mad cobre a área oposta com o ex-casal. No meio da tarde, Mad começa a se decepcionar com a falta de resultados e as duas começam a rir do ronco de Schmidt, que logo acorda para se justificar. Como já vai escurecer logo, Mad avisa que essa é a última parada antes de retornar ao ponto de encontro. Então vemos que eles estão se aproximando justamente da área de camping. Sem muito tato, Schmidt também diz que eles estão perto do local onde Murray se foi. Quando os três escutam algo se movendo furtivamente e se separam para investigar, Mad acaba encontrando a barraca que foi atacada. O grupo de Dave já está voltando quando um deles vê um animal e atira. Os quatro saem para verificar e encontram uma vaca caída. O rapaz jura que ela estava se movendo antes, mas a moça chamada Jenny acha isso muito difícil de acreditar, pois há um enorme ferimento na barriga. Dave começa a ficar preocupado, pedindo que os outros fiquem quietos e apaguem as lanternas. Um dos rapazes pergunta se ele viu algo e Dave diz que o problema não é esse. Ele está com medo que algo os veja. Ainda assim, ele decide separar o grupo e mandar cada um numa direção diferente. Quem encontrar alguma coisa deve gritar para os outros. Na área de camping, o trio chega ao riacho contaminado e Schmidt diz que aquela água tem o cheiro da besta. Pelo jeito, o odor é tão forte que as outras duas nem encontrariam. E Donna diz que aquilo deve ter algo a ver com vazamentos da Torrent. Ao mesmo tempo, o grupo de Dave está prestes a encontrar o que procuram. Um dos caras é atacado de repente e os outros correm para ajudá-lo. Jenny fica horrorizada ao ver o canguru devorando seu colega e então atiram imediatamente na criatura. Mas as balas parecem não fazerem efeito e o canguru mutante mata o outro homem, deixando Jenny sem escolhas a não ser correr por sua vida. Dave ainda está parado perto do jipe quando Jenny se aproxima. O monstro saltitante vem atrás dela, encurtando a distância a cada pulo até finalmente derrubar sua presa. Todo aquele discurso de protetor dos jovens vai pelo ralo e agora Dave só pensa em se salvar. Ele corre para dentro do jipe enquanto Jenny está sendo consumida e foge, em pânico com o rugido ameaçador do canguru. Ele já está perto da área de camping quando a criatura ataca o jipe, provocando um acidente. Mad e os outros dois escutam a batida e correm para ver o que aconteceu. O jipe está capotado quando eles chegam e Dave está vivo por um fio. Mad ainda tenta salvá-lo, mas Donna vê que não há mais nada a fazer. Muito aflita com mais uma perda, a xerife volta para o carro, lembrando do dia em que perdeu o pai tão perto dali. Ela diz à tia que todos ao seu redor acabam tendo um fim trágico e ela não consegue salvar ninguém. Então Schmidt diz que é hora de revelar um segredo e conta que ela não teve nada a ver com a morte de Murray. Ele estava bêbado naquele dia e por isso bateu a cabeça numa pedra quando entrou no lago. Mad se recusa a acreditar nessa versão e repete que ele a salvou. Mas Schmidt lembra que ela sempre foi uma ótima nadadora e por isso não havia perigo nenhum. As pessoas da cidade acreditaram na fantasia porque era isso que elas queriam ouvir sobre o xerife. Donna fica brava com Schmidt por ter revelado a verdade e diz que Mad não deveria se lembrar dele assim. Porém, o dilema póstumo vai ter que esperar, pois o canguru zumbi acaba de aparecer na janela do carro. Schmidt manda as duas ficarem imóveis e quietas enquanto o bicho bate na lateral do veículo com toda a força.
Mad quer sair dali, mas Schmidt diz que isso é uma péssima ideia. Há uma chance de que o canguru não saiba que há gente no carro. Eles ainda estão decidindo o que fazer quando a cabeçorra do monstro arrebenta a janela de trás. Schmidt tenta se proteger enquanto Mad atira várias vezes. O canguru se afasta e chega a tombar, dando uma brecha para Mad pisar no acelerador, mas ela logo breca ao ver pelo retrovisor que o bicho já está se levantando. A resistência dele é impressionante, mas Donna fica ainda mais chocada quando a sobrinha vira o carro e avança a toda velocidade. O canguru pula para fora da estrada no último segundo e ela perde o controle da direção, batendo numa árvore. Schmidt anuncia que vai checar o perímetro enquanto as duas conversam. Mad ainda está triste com a mentira sobre o pai e Donna começa a chorar, pedindo desculpas. Quando Schmidt retorna, a xerife é forçada a admitir que aquele canguru parece não morrer de jeito nenhum, e que os residentes da cidade precisam ser informados a respeito de uma ameaça tão inédita. Os três então seguem a pé até o trailer, sempre checando os arredores com as lanternas. Chegando ao modesto lar de Schmidt, Donna fica sem graça ao ver que sua foto ainda está no porta-retrato. O plano agora é pedir reforços e então voltar para a cidade, mas Schmidt avisa que a bateria acabou e o gerador fica lá fora. Mad diz que vai até lá e pede que ele use o rádio assim que a força voltar. Então a xerife começa a cruzar o matagal com o máximo de cuidado, tentando não fazer nenhum barulho. No trailer, Schmidt tenta conversar com Donna e diz que pensa muito nela. Ainda magoada, ela explica que é tarde para conversar. Nos 20 anos que passaram juntos, ele nunca quis se abrir sobre os horrores que viu na guerra, mas vivia fugindo para alguma aventura radical, como se ainda precisasse da adrenalina do combate. Então Schmidt diz a ela que o divórcio foi a pior coisa que aconteceu em sua vida. Surpresa ao ouvir isso, Donna começa a entender que ele sempre a amou, mas não se julga merecedor o suficiente. Com um sorriso, ela começa a baixar a guarda e até pega na sua mão. Enquanto isso, Mad está finalmente chegando ao gerador quando escuta o latido de Ralph, e se alegra ao ver o velho amigo. O trailer se enche de luz quando ela liga o gerador e Donna vai direto para o rádio. Schmidt pula de alegria ao receber Ralph, enquanto Mad vai buscar a bateria. No caminho, ela passa por um cabrito que está amarrado e berrando sem parar. Alguém finalmente escuta Donna e informa que as viaturas já estão a caminho, mas ela diz a Schmidt que ninguém do pub a respondeu ainda. Lá fora, o canguru está se aproximando sem alarde, mas Mad percebe a mudança nos berros do cabrito. Ela corre para devolver a bateria, chamando os outros com urgência. Assim que os dois entram na van, o canguru surge bem à frente. Mad mal tem tempo de pular na traseira antes que ele dê a volta. Schmidt dá a partida e ela começa a atirar conforme a van se afasta, deixando o monstro para trás. No pub, todos estão descontraídos quando o trio chega. O som das risadas vai diminuindo aos poucos conforme as pessoas percebem aqueles três parados na porta como se tivessem acabado de sair de uma batalha. Então Mad explica tudo sucintamente, avisando que 4 pessoas foram perdidas na expedição e que há um canguru monstruoso à solta. Ao mesmo tempo, vemos que o dito cujo já está saltitando em direção à cidade. Schmidt está na frente do pub quando vê sua silhueta se movendo no escuro e começa a gritar. Todos correm para dentro e Mad manda que tranquem as portas e bloqueiem todas as entradas. Os fregueses começam a ajudar, arrastando os móveis para fazer uma barricada na porta da frente. Mad e Donna ficam aliviadas ao ouvir sirene, mas se desapontam ao perceber que é só um carro, ocupado por um único policial. O nome dele é Stan e Mad o conhece. De cara, ela percebe que ele nem sabe por que veio. Stan sai da viatura tranquilamente, chamando a xerife com um ar confuso. Ela grita de dentro do pub, avisando que ele precisa ficar dentro do carro, mas ele não consegue ouvi-la. O canguru já está bem ao lado do pobre Stan quando ele se vira e todos assistem de camarote ao seu horrível fim. Ao menos sua perda serve para conscientizar os fregueses do pub, não deixando dúvidas sobre a seriedade da situação. Então o bicho começa a investir contra a porta da frente, causando pânico geral. Enquanto Schmidt direciona todos para o porão sem se esquecer de Ralph, Mad simplesmente senta na frente do balcão. Donna desconfia que ela tenha perdido o juízo e a suspeita só piora quando a xerife volta a falar no pai. Ela diz à sobrinha que a mentira foi um erro, mas mesmo que ele tivesse salvado sua vida, isso não justifica a forma como ela vive até hoje, perpetuamente pagando uma dívida que ela mesma criou. Mad apenas manda a tia se esconder e continua aguardando o confronto inevitável. Schmidt é o único que fica ao seu lado quando a mobília começa a ceder. Os dois ainda tentam segurar a pilha, mas o canguru logo arrebenta a porta e entra. Mad e Schmidt engatinham para trás do balcão onde Donna está escondida. Quando o monstro começa a farejá-los, Schmidt tenta despistá-lo jogando um objeto longe. Mas então Ralph começa a latir e eles percebem que as pessoas não estão seguras no porão. Determinada a derrotar o inimigo, ela sai de trás do balcão atirando e consegue até tirar um olho do inimigo. Donna começa a tocar o sino furiosamente para atrair a atenção dele, enquanto Schmidt passa um machado para Mad. Ela se põe a golpeá-lo sem parar até que outro olho se feche.
Os três se abraçam e as pessoas começam a sair do porão enquanto Ralph fareja a carcaça inerte. No dia seguinte, Reuben está em sua cela quando os gritos começam. O agente funerário está sendo atacado pelas vítimas do canguru, que agora são mortos-vivos.